Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. CROTE é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROTE, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROTE Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Thiago Largue ainda faz mistério na escalação do Atlético para o jogo de hoje, às 8 horas, contra o América, no Independência. Léo Gomide, você toda hora eu tô falando, só fica um dedinho assim, ó. Vai repetir assim, o time. Tem mistério ou não tem? Vai repetir o time. Vai ser o mesmo time de domingo. Então escala o time aí para a torcida do Atlético. Vitor, Patrick, Leonardo Silva, Gabriel, Fábio Santos, Adilson, Elias, Casares, Luan, Ricardo Oliveira e Eric. Então não tem nenhum tipo de dúvida. O Otero continua no banco e Roger Guedes sim. também. Sim. E você acha que é a melhor escalação para um jogo como esse? Ô Breno, a partir do momento que o próprio treinador fala que não tem o time definido, né, a gente pode fazer várias conjecturas. O Atlético vai precisar se expor um pouco mais com relação aos jogos que vem realizando, como a gente disse, para tentar reverter essa vantagem que é do América, né? O Eric, ele já fez duas funções com o Thiago Largue, né? Jogou ali mais centralizado no Clássico, contra o Figueirense lá, contra o Botafogo da Paraíba. Na minha opinião, não foi tão bem como quando ele joga um pouco mais pelos lados. Não acho que ele fez uma partida tão ruim contra a equipe da URT. Ele é um jogador que ele consegue explorar mais a velocidade do que o Otero. Inclusive o Thiago Largue falou isso durante a entrevista coletiva ontem, né? Que o Otero tem a bola parada, tem um contra um melhor. Só que eu acho que das características principais desses jogadores, para mim o Otero vinha se destacando somente na bola parada, né? Contra o Figueirense, para mim, o Otero não fez um bom jogo. Principalmente porque quando jogam os dois, a gente destacou aqui, Casares e Otero, eles ficam na mesma faixa de campo, parece que os dois, um anula o outro, não conseguem ter ali uma sincronia ali de jogadas que faça o time progredir no campo do adversário. Parece que eles, entre aspas, se atrapalham, pelo menos essa é a minha opinião. E eu acho que com o Eric, não. Eu acho que o Casares consegue jogar um pouco melhor quando o Eric está em campo, né? Eu não acho incoerente, não. Eu acho que se a informação que eu tenho é que vai ser repetida a formação, eu acho que ele tem aí os critérios dele e não vejo como incoerente. Bom, vamos ver como que o Thiago Largue, ele disse qual vai ser a estratégia que ele pode usar aí para esse primeiro jogo do mata-mata das semifinais. Vamos ver o que ele falou. A nossa função aqui o tempo todo é trabalhar em termos de defender e atacar com a máxima eficiência, né? E a gente não foge disso. A gente sabe que a gente sofreu alguns contra-ataques no último jogo, temos plena consciência disso. Consideramos que em algum momento a gente ficou exposto, sim, mas sabendo que era um risco que a gente corria em função de propor o jogo, em função de querer dominar o jogo, de querer fazer 2-0, 3-0, 4-0, enfim, é uma ansiedade que é natural. Eu acho que um time grande tenta impor o seu jogo, sim, e a gente vai tentar impor o jogo amanhã, mas é claro que respeitando as cores do América e também procurando defender, porque a gente sabe que é um jogo de 180 minutos, então a gente também tem que ter certa cautela. Panzi, acho que a grande situação hoje é que o Atlético está na desvantagem, tem que propor o jogo, tem que buscar um resultado, mas como o Thiago colocou aí, no último jogo contra o RT, o Atlético se lançou e deu até espaços, né, com aquela ânsia de querer golear. Como é que você acha que o Atlético vai jogar hoje? Porque se levar um gol pode dificultar um pouco mais a situação. Tem que ter uma certa cautela, organização? Depende muito da postura do América também. Não adianta o Atlético já planejar, vamos partir para cima, fazer o gol. Vamos ver como é que o América vai entrar em campo. Se o América vai entrar com a postura de esperar o Atlético, com o regulamento embaixo do braço, até acho que isso vai acontecer e eu espero que o Atlético tenha que sair mais para o jogo, principalmente esse primeiro jogo, por conta da vantagem que o Anderson Moreira leva para essa primeira partida.
A questão da montagem do time, eu acho que passa muito pela parte física. O Gomide falou aí que ele aposta numa repetição de time, que é uma informação que ele tem. Eu só acho que se o Luan estiver bem fisicamente para aguentar possíveis 90 minutos, o Luan tinha que jogar. Porque o Luan, o Atlético tem boa saída com ele. Mas na escalação do Léo, o Luan tá. Tá o Luan? Tá o Luan. Ah, então esquece o que eu vou fazer. Então, repetindo a escalação... Polêmica então, da hora. Esquece a escalação que eu falei do Léo Gomide, então tem que ser o Luan, tem que jogar com o Luan, porque o Atlético ganha com o Luan. Em saída de bola, ganha. O Luan, tecnicamente, é melhor que Roger Guedes. O Luan, tecnicamente, é melhor que o Eric. E o Atlético ganha, além da velocidade, ganha tecnicamente. Porque o Roger Guedes, se não tiver espaço para ele correr, não dá. O Eric, se não tiver espaço para ele correr, acho difícil também. Ele fica se embolando lá na frente com o Ricardo Oliveira. O Atlético vai precisar do jogador do passe. E esses caras, um deles pode ser o Luan, o outro o Casares. Agora, eles precisam funcionar. E aí entra o que o Mano Menezes falou na coletiva ontem. O time, quando está bem coletivamente, ele potencializa a parte individual de cada jogador. E a gente não vê jogador aparecendo individualmente no Atlético desde o Atlético, deixa eu ver, do Levir Coupe. Desde o Atlético do Levir Coupe. Com o Marcelo Oliveira, o Casares tinha lampejos, era um time extremamente desorganizado do Atlético. E aí vieram outros treinadores que não tiveram tempo para organizar o Atlético. E isso se repete com o Thiago Largue. Hoje, ele completa 11 jogos, ele bate o recorde do Zé Ricardo como interino do Flamengo. O Zé Ricardo ficou 11 jogos, no 12º ele foi efetivado. E no final de semana, se o Largue, eu acredito que ele vai ser o treinador do Atlético, porque no Atlético sempre tem que ter uma interrogação, né? Aí ele quebra o recorde de interinidade do futebol brasileiro, eu acho, com 12 partidas. O interino mais longevo. Então, ele mesmo ainda não teve tempo para dar esse padrão coletivo ao time do Atlético. Ele optou por dar padrão para o Atlético defensivamente, ele conseguiu melhorar o Atlético defensivamente, mas saída de bola, pressionar o adversário, o Atlético quebrar a linha de adversário quando está fechado, isso ele ainda não conseguiu fazer e ainda não teve tempo para fazer. Ele não é o principal culpado. E aí tem que esperar individualmente dos atletas. Individualmente a coisa no atleta está feia. Bom, vou colocar a Ana Cláudia, ela colocar a participação do pessoal de casa aí pra gente, Ana. Isso aí, deixa eu enviar mais abraços para quem está participando com a gente. Abraço para Eustáquio Gomes, Geraldo Santos, Caio Batista, Ângela Costa e William dos Santos. Tem uma pergunta para você, viu, Léo? Quem faz é o André do Caiçara. Ele quer saber se o Tomás Andrade é jogador para o Galo ou não. Grande abraço. Para mim Você demorou muito para responder. Você está pensando demais. Eu tava tentando lembrar o nome dele, esqueci, desculpa. Como ele chama, Ana, por favor? André. André, um abraço, André. Para mim eu acho que sempre a gente tem algumas discussões que elas voltam à tona. A gente já falou aqui umas 2 semanas, depois do jogo contra o Tombense, né? Antes do programa aqui, estava falando com o Edu. A gente sempre recebe mensagem. Por que não joga o Marco Túlio? Por que não joga o Alejandro? Por que não joga o Bruno Roberto? Por que não joga o Marquinhos? Eu já falei isso aqui. Para mim, eles ainda estão um degrau abaixo com relação a esses atletas que o Thiago Largue vem utilizando regularmente, né? Acredito que até seja a conclusão de que estão ainda um degrau abaixo, que o Atlético fez um amistoso com a América aí num preparativo para a Copa do Brasil Sub-20 e Marco Túlio jogou, Marquinhos jogou, Bruno Roberto jogou. Se eles fossem imprescindíveis no profissional e o Thiago Largue pensasse que eles precisam já ser utilizados de uma forma imediata, ele não ia desgastar os jogadores num jogo treino contra o América, corre o risco até de sofrer uma lesão, porque levaria os jogadores para o banco de reservas para o jogo de hoje contra o América. Então, pelo que o Atlético tem hoje, ele tem que jogar, certo? Para mim, fez um bom jogo contra o Tombense, jogou 90 minutos. Na estreia dele, meteu aquelas 2 bolas e teve 2 gols. Contra o Uberlândia, teve uma boa participação. Só que aí, se você me perguntar, ele tem que ser o titular absoluto, aí a gente vai colocar algumas ponderações. Agora, que ele é um jogador que tem potencial para jogar no Atlético, tem. Agora, Guilherme, hoje o Atlético joga dentro de casa, a torcida a seu favor. Domingo também vai ser um jogo
na Independência, também dentro de casa, né? Para os dois. Agora, você espera o Atlético indo para cima, a torcida vai impor isso ao Atlético. Mas tem a situação do regulamento, a gente está falando isso, o Atlético tem dificuldade para propor o jogo. Você espera o Atlético realmente indo para cima? O Atlético precisa do resultado. Então, se ficar defendendo, o América também não vai ter uma disposição tão ofensiva se o Atlético não o atacar. O Atlético precisa propor o jogo. Acredito que o Thiago Largue, mesmo com as deficiências do time, do elenco atleticano, ele vai tentar formar uma estratégia para que o Atlético ataque, seja pelos lados, seja pelo meio, quebrando ali as linhas defensivas do América. Até porque, se ele não fizer isso, o jogo termina 0-0 e o Atlético está desclassificado. Ele tem que sair para o jogo, ele não precisa desembestar para o jogo. Tem o jogo da volta. Então, o Atlético não precisa chegar hoje à noite e atacar com 18. Tem que ter responsabilidade. Né? Ele colocou isso na coletiva. Se acabar 0-0, tem outro jogo. Sim. Não adianta o Atlético se mandar. E eu acho que um ponto interessante que a gente vai poder observar, não sei se tanto hoje, mas no domingo, dependendo de como estiver o panorama ali naquela meia hora final dos 180 minutos, dependendo do resultado de hoje, dependendo de como estiver no próximo domingo, eu acho que pela primeira vez ele vai precisar se arriscar. Eu acho que vai ser um lado interessante da gente conhecer do Thiago Largue também, dele instruir o time a se arriscar, dependendo de como estiver o panorama do jogo. Talvez o Atlético faça 3-0 hoje, 3 gols em lances de, seja bola parada, seja no contra-ataque, enfim, mas faça 3-0. Aí o América precisa fazer 3-0 no Atlético no jogo de domingo. É uma suposição, viu, gente? Não estou falando que vai acontecer, não, porque muita gente acha que você está falando que é a opinião que vai acontecer. É uma suposição que eu estou falando com relação ao seguinte. Só que, se não abrir uma vantagem, o Atlético vai chegar num determinado momento do jogo e desse mata-mata e vai precisar se arriscar. E aí eu acho que é um ponto interessante que a gente vai ver do Thiago Largue, que a gente não viu ainda. Uma característica. Eu já vi. Quando? Contra o Figueirense. Aonde? O Figueirense fez 2-1, o Atlético se mandou. Não acho. Arriscou. Não concordo. E foi muito mal. Não concordo que se arriscou. Eu acho que controlou o jogo ali. Foi um jogo, depois que fez 2-1, ficou aquele jogo moroso e tal. O Figueirense também não queria ir, porque a gente já cumpriu a missão. Não vamos arriscar, não. Já está 2-1. Esse resultado vai para pênaltis, vamos para os pênaltis. Eu não acho que se arriscou e também acho que o Atlético ficou ali esperando o apito final. Também não estava tão interessado a se arriscar, porque se tomasse mais um, seria desclassificado. Enfim, dependendo de como estiver, vai ser a primeira vez que a gente vai ver ele instruindo o time a atacar, a pressionar tanto que o que a gente não viu até hoje. Bom, já viu que a discussão aqui hoje tá boa, hein, A Guilherme? gente é muita coisa. Mas vamos levar essa discussão para o último bloco. Hoje a gente vai voltar aí falando sobre Atlético, Cruzeiro, América ainda, mas eu tenho mais um recado aí para você. Pessoal, quem não gosta de tirar um final de semana para dar uma boa relaxada, não é mesmo? No Hotel Intercity BH Expo, você esquece da correria do dia a dia, aproveitando toda a praticidade e conforto que só um dos melhores hotéis de Belo Horizonte pode oferecer. Aproveite a promoção Viva BH e por apenas R$ 126, você e mais um acompanhante desfrutam de um final de semana incrível. Para reservar é fácil. Acesse o site www.intercityhotels.com.br, selecione o hotel Intercity BH Expo e digite o código promocional Viva BH. Não dê bobeira e aproveite essa promoção que é por tempo limitado. Hotel Intercity BH Expo, conforto e praticidade para você. E nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos falando ainda sobre Atlético e Cruzeiro. Não sai daí.